Ciro Gomes em ritmo de campanha. Lula e PT vão atrás de golpistas. E Bolsonaro e suas novas tramóias. Fala, galera da Ciro Progressista. Cá estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política aqui no canal para vocês. Antes de começar, inscreva-se no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos, especialmente a análise de conjuntura, mas que ainda não é inscrito. Se você gostou, dê like. Se não gostou, dê dislike. Comente sobre tudo que eu vou falar, tudo que eu vou expor para vocês aqui nesse momento, certo? 80% mais ou menos das pessoas que assistem aos nossos vídeos aqui no canal não estão inscritos. Então não custa nada. Independente se você é eleitor do Ciro ou não, inscreva-se. Certo? Então vamos ao que interessa, não é? Bom, eu vou começar falando sobre as últimas movimentações, as últimas entrevistas e vídeos do Ciro Gomes. Vocês devem ter visto que com a entrada do grande marqueteiro João Santana para ajudar o Ciro e o PDT, teve um boom, teve um salto de qualidade nos vídeos e nas propagações, digamos assim, de ideias do Ciro. Quase que diariamente, a equipe do Ciro tem postado no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram pílulas ou vídeos curtos de 15, 20, 30 segundos no máximo sobre o que o Ciro vem falando há anos, né, sobre temas complexos, né, tudo com o intuito de chegar no povão, de ser bem didático e deixar claro, né, tornar claro o que o Ciro pretende se, claro, ele chegue lá, né, ele vire presidente. Isso é muito bom, isso é um toque, né, crucial do João Santana. É uma reivindicação que a gente tinha, inclusive, antes de 2018, né, mas que só agora, enfim, o PDT, o Carlos Lupe e o próprio Ciro conseguiram colocar em prática, né, graças, novamente, à parceria com o Santana. Mas são muito bons esses vídeos, para começar, né, não só no mérito de conteúdo, mas também na estética, na forma como é feito, né? Várias câmeras, vários enquadramentos diferentes, a trilha sonora usada também é muito boa, muito precisa, né? Encaixa com o que é dito em vídeo, não é? Então, assim, é um material de muita qualidade, né? Ontem mesmo lançaram também um comparativo, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro defende há tanto tempo, com o plano que agora o Joe Biden está colocando em prática nos Estados Unidos. O Joe Biden, é sempre bom lembrar, ele não é um cara de esquerda, nem de centro-esquerda, ele é um cara liberal, de centro, centro-direita, muito parecido com o FHC e até com Obama, não é? Mas diante dessa crise terrível do coronavírus, dessa crise econômica que se alastra, não só lá nos Estados Unidos, mas mundo afora, ele se viu obrigado a colocar em prática itens que o Ciro defende há muito tempo, como aumentar a taxação sobre grandes fortunas, não é? Entre outros tributos e impostos, não é? Que os americanos deixaram de cobrar ou que nunca cobraram, né? Então foi muito bom esse vídeo, se vocês não assistiram, está lá no canal do Ciro, está no perfil do Facebook e do Twitter dele. Mais ou menos 2 minutos e meio, né, que mostra a similaridade, né? Lógico, o Ciro é muito melhor do que o Biden, é muito mais efetivo e muito mais estadista, mas já que os petistas, semana passada, inclusive a Gleisi Hoffmann, ficaram arrotando que o Lula é o Biden brasileiro, tá lá. João Santana e companhia mostram que, na verdade, é o Ciro que é, e não o Lula, não é? Mas, enfim, isso é mera retórica, né? Mas os vídeos são muito bons, né, vem coisa muito boa por aí também. Eu gosto de falar, eu gostaria de destacar o Ciro de Perto, né, que já está no 2º episódio, essa sexta-feira agora deve sair o 3º, que mostram detalhes do Ciro que muita gente não sabia, né, coisas de bastidores, da trajetória dele, né, para deixar ainda mais humano, ainda mais carismático, como de fato é o Ciro. Muita gente tem essa ideia errada dele, de que ele é um cara turrão, agressivo. Gente, não é. Ele é indignado, tal qual o Gil do Vigor, que vocês devem ter acompanhado lá no Big Brother, né? Mas ele é um cara muito engraçado, né? Muito cordato, na maioria das vezes. Ele é indignado, ele é grilado, digamos assim, com os picaretas, com os sacanas que o atacam, que o processam, não é? Eunício Índio Oliveira,
amiguinho do Lula. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é isso, são muito bons esses vídeos do Ciro, eu espero que aumente a efetividade disso, né, que tenha mais vezes e que o Ciro volte a fazer lives, também é muito importante, ele tem que falar com a turma boa, ele tem que falar para os seus, né, e vamos ver quais serão as próximas entrevistas. Muita gente está perguntando, mas o Ciro não vai no Flow, o Haddad foi e o Ciro não. Calma, gente, o Ciro está esperando a segunda dose da vacina contra o coronavírus para enfim ir para São Paulo, ficar alguns dias e efetivamente dar essa entrevista pessoalmente para o Monark e para o Igor lá dos Flow. E claro, por mais que 8 minutos do Rafinha Bastos, entre outros canais e podcasts. Fiquem tranquilos que muito provavelmente lá para o meio de junho, final de junho, ele vai para São Paulo e vai falar com cada um desses principais veículos e canhões de comunicação. Vocês devem ter visto que ontem o Haddad foi lá, falou um monte de besteira, um monte de falácia contra o Ciro, contra o PDT. Né? Eu até preparei um vídeo de resposta, né? Vejam só, o Haddad teve a pachorra, não tem nem vergonha na cara de falar que o Ciro nunca gostou do Brizola. Eu fiz questão de desmenti-lo, porque é uma mentira, é uma fake news. O Ciro e o Brizola sempre se deram bem. Mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição esse vídeo, né? Espalhem, esfreguem na cara de todos os petistas fanáticos que gostam de falar do Brizola para atacar o Ciro. Né? Logo quem, né? O Brizola foi tão atacado quanto é o Ciro agora. Não é? Mas enfim, as entrevistas do Ciro dos últimos dias foram muito boas. Ele deu uma entrevista, vocês devem ter visto, lá para o canal da Assembleia Legislativa do Ceará. Eu também peguei um trecho muito importante de denúncia que ele fez contra o canalha Bolsonaro, né, que está usando e abusando da Petrobras, né, ele e o Guedes. Muita gente ganhando muito dinheiro, milhões e milhões em cima disso. Né? Também vou deixar para vocês no final do vídeo. Foi muito boa essa entrevista, ele falou sobre os aspectos, digamos, do Ceará, da política cearense. Ele criticou o canalha do Eduardo Girão, que é um senador cearense, bolsonarista, que está lá na CPI só para babar ovo do mesmo, entre outras coisas. Ele criticou o PT no que tem que ser criticado, como sempre, né? Uma outra entrevista que me chamou a atenção do Ciro foi, vocês devem ter visto também, a conversa que ele teve com o Alexandre Frota, deputado federal, ex-bolsonaristas, que tem o elogiado muito. Né? Foi muito bom o papo, mais ou menos 1 hora de duração, passou na TV lá no interior de São Paulo, né? Também na internet. Curioso que muitos petistas falam, olha, que vergonha, o Ciro dando entrevista com esse Alexandre Frota. Gente, o Haddad falou 1 semana antes, para vocês verem o nível de hipocrisia dos lulopetistas fanáticos. Não são todos os petistas, só os fanáticos. Pô, já que eu tô falando de PT e fanáticos, vocês devem ter acompanhado que o Lula foi para Brasília se encontrar com os corruptos, os golpistas. José Sarney, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, embora o Renan Calheiros escondeu, né, essa conversa, esse encontro, entre outros. É um absurdo, né? O Lula, ele não aprende nunca. Para chegar ao poder vale tudo, inclusive se unir novamente com esses escroques, né, que puxaram o tapete da Dilma e do próprio PT. Não é? É a hipocrisia petista, que parte inclusive do seu líder mor, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Muita gente, principalmente os mais radicais do PT, bate no Ciro. E o Ciro está se encontrando com esses canalhas da direita, do DEM, com Maia, com Mandetta. Gente, essa galerinha aí, essas raposas felpudas que o Lula se encontrou, são muito piores, mas muito piores. Não é? Inclusive o Eunício Oliveira, que é um corrupto, ganhou mais de R$1 bilhão com contratos escusos da Petrobras, ainda no governo Lula e depois no governo Dilma, né? Tá lá. Vai ser o nome do PT ao governo do Ceará. Vejam só, de Camilo Santana, eles vão apoiar Eunício Oliveira para o governo no ano que vem. A gente vai com o Roberto Cláudio, do PDT. Eu espero que o grande governador Camilo Santana saia do Partido dos Trabalhadores, vá para o PSB ou venha para o PDT e virar senador e apoiar, de fato, quem merece governar a grande terra cearense, né? Que é o ótimo prefeito, ex-prefeito Roberto Cláudio, que é muito melhor, muito mais qualificado e honesto
do que esse Eunício, vulgo índio, não é? Mas é isso. Enquanto o Lula e seus asseclas seguem fazendo mais do mesmo, atacando o Ciro dia sim e outro também, o Ciro segue a sua caminhada, né, tentando mostrar que tem o melhor projeto, né, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Né, como eu falei agora há pouco, o Haddad mentiu várias e várias vezes na edição do Flow Podcast ontem, né, e a gente está começando a responder à altura. Em breve, o próprio Ciro também o responderá. E para encerrar o vídeo de hoje, lógico, eu vou falar sobre os últimos escândalos e absurdos do governo Bolsonaro. Lógico, vou falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre a CPI da pandemia. Bom, primeiro sobre a CPI, eu concordo plenamente com o Ciro. Acho que infelizmente vai dar em pizza, ou seja, não vai dar em nada. Né? Primeiro porque dos convidados que eu tenho acompanhado ali, só o Mandetta entregou alguma coisa substancial. Né? Mesmo assim, muita coisa a gente já sabia, a gente tinha conhecimento, né? Sobre a prescrição absurda da cloroquina, sobre não ter aceitado comprar vacinas, né? Eu digo o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, entre outras coisas. Vamos só aguardar como é que vai ser o fujão e canalha do general Pazuello, né? O pior ministro da história da saúde, o pior ministro da saúde da história do país. Vamos ver como é que vai ser. Ele está correndo, está morrendo de medo, né? Está correndo... eu brinquei até na internet que ele está correndo, assim como o Lula está correndo do Ciro, de um debate, não é? Mas vamos ver como é que vai dar essa CPI. Eu tendo a concordar com o Ciro, acho que não vai sair coisa muito substancial disso, dessas denúncias, mas serve pelo menos para desgastar ainda mais a imagem do genocida Jair Messias Bolsonaro. Não é? Isso é fato, isso com certeza vai arranhar muito a imagem dele, né? Mas é como o Ciro falou, não dá para esperar para ter alguma coisa muito séria, né? Tendo o Renan Calheiros como relator, o canalha, o amiguinho do Lula, né? O eterno aliado petista lá de Alagoas, o Renan Calheiros. Renan Calheiros é outro corrupto. É daqui para ali dele negociar com o Bolsonaro, chantagear o Bolsonaro. Ó, se você livrar minha cara aí em alguns processos ou me ajudar lá em Alagoas, eu amenizo aqui para você na relatoria, né? no relatório final. É daqui para ali, eu não duvido disso. E mesmo porque o Renan Calheiros, vocês devem acompanhar, não é lá essas coisas, né? Ele tem experiência, é fato, mas ele está jogando para a plateia, e para a plateia petista, lulopetista do estado dele especialmente. Né? Eu vi muitos petistas o elogiando, batendo palmas. Gente, pelo amor de Deus, espera lá um pouquinho, como diz o Ciro. Quem tem que receber palmas é o Omar Aziz, que é um bom presidente da CPI, o Randolph, que é um excelente senador, como eu falei no último vídeo para vocês. Né? Esses caras sim estão fazendo alguma coisa. O Otto Alencar, que é um bom senador lá da Bahia, está cobrando, sendo incisivo como tem que ser. Né? E do outro lado tem os baba-ovos, né? O Ciro Nogueira, que é um picareta, um canalha, né? Que era lulista, agora é bolsonarista. Aquele Marcos Rogério, que é um traíra, que infelizmente já foi do PDT. Né? Entre outros. Né? Bezerra também, que tem ontem no Roda Viva, é outro puxa-saco. Mas assim, essa CPI eu acho que não deve ter muita coisa, não vai servir como impeachment, esqueçam isso, né? Mas vai servir para a gente continuar cobrando o Bolsonaro pelos absurdos nessa pandemia. Já passa de 423 mil mortos, mais de 15,6 milhões de infectados, a tendência no final de junho passar de 500 mil vítimas fatais. É um absurdo, um completo absurdo, não é? E a gente tem que continuar cobrando, independente se a CPI prosperar ou não. Certo? Falando em absurdos, mais um agora, né? O Bolsonaro descobriram que ele estava superfaturando tratores, vejam só, tratores, né? Para, digamos, barganhar com a bancada ruralista do Congresso. Eles superfaturaram tratores, cerca de 3 bilhões ao todo, não só os tratores, mas em geral, né, dessa emenda, dessa verba, para comprar os votos, negociar, barganhar com os deputados da bancada ruralista, do Centrão, queiram vocês chamar como quiser. Não é? É um absurdo, mais um absurdo. Né? Ao invés de usar esse dinheiro para comprar vacinas, né, para aumentar o auxílio emergencial, que é uma miséria, que é uma esmola de R$150, ele fica nessa de comprar cada vez mais o Centrão para se manter no poder.
Nada mais do que isso. Ele não é o primeiro, óbvio, mas está fazendo isso escancaradamente, né? E está roubando de braçada, como o Ciro falou, né? Petrobras, Eletrobras e vários outros estatais. Né? Se depender desses picaretas, eles entregavam tudo, Correios, e todas as outras estatais, todos os outros bens e instituições que levaram décadas para serem fortes e ajudarem no desenvolvimento econômico do país. Não é? A gente não vai deixar isso. O Ciro, você, eu, todo mundo da militância, a gente vai continuar fiscalizando esse canalha, esses ladrões. Certo? E lógico, para fechar, teve também aquele absurdo lá, né, dele fazer um churrasco com a picanha de R$1.800 o quilo. É um escárnio, né? É um completo escárnio. É muito picareta, é muito corrupto. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. E só para finalizar em grande estilo, eu vou recitar para vocês um singelo poema que eu fiz ontem, bem rapidamente, que chama-se Vacina contra a Polarização. Enquanto Bolsonaro superfatura, Ciro Gomes briga pela cura. E se ao pensar 2022, Lula calcula, Ciro, coerente, segue sem mácula. O Brasil não aguenta a polarização. Quer vacina e um projeto de nação. Nem passado ou presente. Vou de futuro. Ciro presidente. É isso, galera. Valeu demais. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Dê like se gostou, dislike se não aprovou. E aí, vocês concordam com o que eu falei? O Ciro está indo no caminho certo. Os vídeos do João Santana estão surtindo efeitos. O Lula não aprende nunca. Sempre com esses corruptos. E o Bolsonaro? Ele não tem vergonha na cara? Ele já perdeu o pudor completo de mostrar que é corrupto e pilantra? Valeu, um abraço e até daqui 2 semanas.